Então, uma salva de palmas para Deise Chocari, diretamente do jornalismo da Jovem Pan. Senta aqui, Deise. Ó, a Deise tava... Você tava na prova, né, Deise? Você tá aqui na Jovem Pan há quanto tempo? Acho que desde 2022. Desde 22? Mas você nunca veio no Pânico? Não, no Pânico não. Fazer o Linha de Frente, o Jornal da Manhã, né, Gani? E o Jornal da Jovem Pan. Você faz o Jornal da Manhã. Tava lá com o Gani hoje, o Jornal da Jovem Pan à noite. Com o Berrache, Com o Thiago Berrache. E você tava onde? Na escola? Agora de manhã? Não, que você tem um compromisso. Então na faculdade. Na faculdade? Mas você é professora? Sou. Sério? Uma Sociologia. É. Aí eu dou aula em várias universidades, depende do semestre, a gente vai rodando. Entendi. Pô, seja bem-vindo ao programa, legal. Muito prazer conhecer você. Imagina, pessoalmente obrigada. aqui. Legal. A gente sabe que você tá nos jornais aqui da Jovem Pan. Espero que você volte mais vezes aqui para conversar com a gente. Boa. Então, essa história aí começou hoje, 6 da manhã, que vocês estavam no ar. Sim. Então, o que aconteceu para você passar aí para a turma das 12h18? O ex-presidente Jair Bolsonaro agora está com uma tornozeleira, né? Foi um mandado do ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que ele poderia fugir do país ou que ele poderia deixar o país, enfim. E também havia encontraram alguns pendrives, alguns comprobatórios na casa dele, né? Mas o medo era que ele deixasse o país, principalmente por causa desse tarifaço do Trump, que o Alexandre de Moraes entendeu isso como uma tentativa de extorsão ao sistema judiciário brasileiro. Então, por isso que foi emitido esse mandado aí para colocar a tornozeleira. Perfeito. É isso, Gani? Exatamente. Agora, de qualquer modo, né, eu vejo que foi uma medida exagerada. Eu vejo que o Jair Bolsonaro, se ele quisesse fugir, né, ele já teria tido essa oportunidade. Então eu vejo que foi muito mais uma espécie de um recado ao Jair Bolsonaro, né, do que, de fato, um risco real de tentativa de fuga. Bom, então, mas eu ouvi o Bolsonaro, tava uma confusão lá. Tava todo mundo gritando. Então, mas parece que isso aí não tem a ver com o processo que o Bolsonaro está sendo submetido. Parece que isso aí é do Eduardo Bolsonaro. Seria uma obstrução à justiça nesse processo do Eduardo, né? Não tem nada a ver com que o Bolsonaro está sendo julgado, né? Não, isso tem a ver com o Eduardo Bolsonaro, com o filho dele, tanto é que o Alexandre de Moraes agora, né, Gani, falou que ele não pode entrar em contato com o Eduardo, tirou as redes sociais, tudo é outro processo, que são vários, a gente acaba se perdendo. Seria a ameaça à soberania nacional, né? Exatamente, ameaça à Agora, soberania. também é complicado a gente misturar, né, as figuras, porque uma coisa é o Eduardo Bolsonaro, outra coisa é o Bolsonaro, né? Por mais que o Eduardo Bolsonaro esteja lá nos Estados Unidos fazendo uma pressão, ou fez pressão, né, para alguma atitude em relação ao Brasil, ele é diferente do pai dele. Exatamente. Né? Mas aí tem um ponto, se vocês me permitem, né, que é a anulação do líder, né? Você tenta anular a presença desse líder. Então é através do filho, da esposa. Então a tentativa, ao que me parece, é justamente essa. Não é anulação, não é simplesmente tirar a voz do Eduardo Bolsonaro, vamos supor, mas é do líder, do nome Bolsonaro. Aí entra aquilo que a gente estava falando no Jornal da Manhã, né, Gani? Que é o bolsonarismo, o clã Bolsonaro, eles já agem no plano institucional e também no afetivo. Então, o que a gente está vendo agora é um plano afetivo acontecendo aí. Então, é toda a família Bolsonaro, já não é mais um personagem. Sim, exatamente. O Gani, é possível fazer uma cronologia? Porque ontem teve o depoimento do presidente Lula e, na sequência, também falam em dobrar a aposta. Sim, por quê? perfeito. O presidente falou que vai taxar as big techs e também tem a relação do Alexandre de Moraes, que estão esperando qual que seria a resposta dele em relação a isso. Dá para fazer um paralelo? Dá para assim, fazer essa cronologia. Inclusive lá no 3 em 1 eu tinha falado que o tarifaço ia gerar um efeito oposto. Muita gente comemorou, falou, vamos colocar a tarifa de 50%, comemorando, achando que isso pudesse ter um efeito em relação a Jair Bolsonaro, né? E eu falei, não, muito pelo contrário. Agora que o Poder Judiciário vai bater no peito e vai dobrar a aposta. E que foi
exatamente o que aconteceu, né? Eles dobraram a aposta e me parece que eles vão até o final. Agora, resta saber como é que Donald Trump vai reagir também, porque ele também não é de ficar calado, ele não quer mostrar um enfraquecimento, então provavelmente, essa é a minha leitura, é que ele escale ainda mais, e aí vamos ver como é que vai ser o desfecho. Pode chegar em 100%, né? Inclusive, né? O que você acha que vai acontecer, Daisy? Professora, doutora Daisy. Eu acredito que o Trump vai reagir, sim. O Gani vinha falando mesmo isso, principalmente ali no Jornal da Manhã, a gente ouvia ele falando muito sobre isso, mas eu acredito que pela própria característica do Trump, ele reage, e tem uma questão de similaridade aí entre os dois líderes, né? Os dois são perseguidos pela justiça, os dois veem isso como um atentado à democracia, né? No caso aqui do Brasil, a esquerda não deixa o ex-presidente agora se pronunciar, silencia ele. O Donald Trump deve pegar isso e usar como um alinhamento ideológico mesmo, e aí a gente deve ver essa tensão escalada, polarização bem escalada. Você acha que então isso que o Trump está fazendo não é nem pela economia, é pela política? Essas cartas, isso tudo é político? A minha tese, Emílio, é geopolítico. Eu acho que é uma superestimação em relação ao poder do Eduardo Bolsonaro. Ele fez tudo isso para livrar o Bolsonaro. Eu acho que essa hipótese é muito superestimada. Não, mas é pai dele. Entra no pacote. É da família, é que a professora falou, é da família. É da família, entra no pacote. Mas eu acho que o principal motivo por que o Trump está fazendo isso é o alinhamento geopolítico e ideológico em relação à China, porque coincidentemente, essa tarifa de 50%, ela vem logo em seguida da cúpula da reunião dos BRICS. E tem uma declaração do presidente do Brasil nessa cúpula dos BRICS, né, o Lula, que ele fala da substituição do dólar. E isso enfurece o Trump. O Trump tem uma entrevista na Fox News no dia 8 de novembro de 2024 que ele fala com todas as letras: a gente não pode perder o dólar. Porque se a gente perder o dólar e a China quer mudar o padrão monetário, a gente vai se tornar um país de segunda linha, e isso equivale, olha as palavras dele, a uma guerra mundial. E estamos perdendo o Brasil. Portanto, eu acho que é muito mais um recado geopolítico. Ele está falando, olha, Brasil, mesmo que na pressão e na coerção, você tem que ficar do nosso lado, para com esse namorinho com a China, para com essa ideia de substituição do dólar, mas é claro que daí ele bota no pacote. Mas também, isso aí é o Lula que fala, política, né? É o Lula que fala. Sim, é o Lula que fala. Cria a especulação. E aí o Trump bota no pacote também o Bolsonaro, porque, é claro, ele é um alinhado e aliado também geopoliticamente e ideologicamente isso, professor. Jair Bolsonaro. Essa é a minha leitura. Ei, professora, voto com o relator, é isso. É isso? Sim, Não tem mais nada além disso? Não, tem um aspecto político muito forte que a gente não pode negar, né? O Trump falou do déficit da balança comercial, né, Gani? E não existe aquele déficit que ele falou, né? Não é daquele jeito como ele disse. Então tem um componente político muito forte aí, sim. E isso faz parte hoje da política mundial. Não tem como você ser tão linha reta, né? É uma linha subjetiva, nada é linha reta, né? Então a política acabou se tornando essa linha mais subjetiva, e aí o Trump, alinhado ideologicamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, assume essa postura. Isso é óbvio. E isso a gente vê acontecendo. Vamos lá, gente. O Lula com o Maduro. Sabe? Então as pessoas ficam criando uma coisa, ai meu Deus, o Trump está alinhado com o Bolsonaro, que coisa horrorosa. Mas isso acontece o tempo inteiro, então isso é próxima página. Gani, deixa eu só te fazer uma pergunta, aí você já complementa. O Trump foi lá, botou 50%, já está falando em aumentar, tem um negócio de 500% do petróleo. O Lula deu uma declaração ontem falando, não vou deixar gringo taxar, aqui quem manda sou eu, bateu no peito. Você falou, dobrou a aposta. Dia 1º tá aí. Você acha que alguém vai recuar ou entraremos com a tarifa? E se isso foi melhor para o Bolsonaro ou melhor para o Lula no aspecto político? Obrigado. Bom, eu acho que não vão recuar, eu acho que escala ainda mais, né? Porque eu não vejo também o lado americano recuando. O Trump não gosta de fazer isso, porque ele vai demonstrar algum tipo de fraqueza. Agora,
A minha leitura é que, num primeiro momento, Sami, isso é melhor para o Lula, porque essa ideia, né, do país unido contra os Estados Unidos... Peraí, num primeiro momento... Calma, num primeiro momento... O Lula, a eleição é lá no final do outro ano. Num primeiro momento... Deixa o liberal falar. Deixa o liberal falar. Peraí, num primeiro momento, o Lula capitaliza. Tanto é que as pesquisas já mostraram aumentando uma loucura. Num primeiro amigo. Teve gente que mudou de voto. A turma já mudou de voto. Já era. Num primeiro momento. Não. Ele já perde pra todos. Inclusive pra ele mesmo. Quem votava no Bolsonaro mudou. Senhor, deixa eu concluir. Num primeiro momento, ele capitaliza politicamente com essa ideia, né, de todos contra os Estados Unidos, imperialismo e esse discurso até que cola aqui no Brasil. Agora, Emílio, concordando com o senhor, num segundo momento... Aí eu acho que o Lula perde politicamente. Vem a bucha, né? Por que eu falo? Porque daí você tem o efeito econômico. E a pessoa lá no ponto de ônibus, ela não tá preocupada se é o Trump, se é o Bolsonaro, se é o Lula e tal. Ela vai falar, minha vida tá pior. Né? Então, minha vida tá pior porque tem mais inflação, porque tem perda de emprego, porque houve perda de renda. E aí, naturalmente, quem é que você culpa? O governo de Lula. Não, mas você já tá jogando para... Nós queremos saber agora. Num primeiro momento... Num primeiro momento, o Lula se beneficia. Isso é o que mostra já as pesquisas. Como assim? Lula se beneficia? Como é que ia a Bolsa? No primeiro momento, a narrativa. Não, calma aí. Nesse primeiro momento, a Bolsa brasileira agora, tá todo mundo tirando dinheiro daqui. Então, tá se beneficiando. Subiu. Não. As companhias aéreas vão subir. Não tá se beneficiando. Fica nervoso. Fica nervoso. Daqui a pouquinho, neste programa, teremos a presença de Chiquinho Pão de Amor, representando a esquerda. Representando os canhoteiros. A democracia. A esquerda de Miami. Esquerda rica. Eu falo pra vocês o que vai acontecer. Por quê? Porque o Donald Trump apresentou tudo com o Roy Cohn. O advogado Roy Cohn, que é um cara, ele falava o seguinte: vocês querem? Ele falava com o sotaque americano. Ele falava assim: Donald, coloque o bode na sala. Certo. Put the body on the salon. Table. Você coloca o bode na sala e aí o bode está na sala. O Trump faz isso com qualquer coisa. Ou seja, mandou 50%. Ele vai voltar com 20% e nós vamos pagar o dobro e achar que a gente ganhou. E achar que a gente é esperto. Vamos comemorar. Isso é o Donald Trump. Ele vai colocar isso aí, mandou 50%, a gente pagava 10%. Ele vai acertar com a gente com 20 e nós vamos estar felizes da vida e falar, pô, puta cara legal. Mas você acha mesmo? É lógico, bicho. Você acha? É lógico. Bom, eu acho que tem um fator político e o Trump é um cara que tem o queixo duro em relação ao ego. Ele tem uma relação específica e direta na carta, falando sobre a liberdade no Brasil. Não. Ele tem um plano ideológico também. Ele tá ganhando do mesmo jeito. Mas ele tá jogando. Você tá falando a resultante. Pode ser que a gente Trump é business, cara. Mas agora eu acho que o negócio tem um ponto do Lula. Se você chegar pro Donald Trump agora, vocês acham que ele tá preocupado com o Bolsonaro? Tá bom. Putz. Fala, Donald Trump, qual é a capital do Brasil? Ele não vai saber. Vai falar Buenos Aires. Ele não vai saber. Osasco. Não, isso ele nem sabia quando era preocupado com ele nem Bolsonaro. sabe. Ele tá defendendo os interesses dele. Você não acompanha a mídia internacional. O negócio tá pegando fogo em Washington. Deixa a professora falar que ela tem horário. Pois não. Então, Samidana. Pois não. Que é o seguinte, o Lula tem falado nos discursos que o Bolsonaro, filho dele, são traidores da pátria, falando assim, ó, essa taxa que vem aí é culpa do Bolsonaro, no discurso do Lula, não que eu ache isso. Mas, qual que é a sua visão? Vai colar esse rótulo, essa ideia de o Bolsonaro ser o responsável por essa taxa, ou é o que o Gani falou, que vai começar a ficar ruim a economia e vai todo mundo culpar o Lula? A partir de hoje de manhã, esse discurso não cola mais, esse do Lula. Por quê? Porque em política, uma das armas mais fortes é perseguição, real ou percebida. Então, quem está sendo perseguido agora? O ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Gani tocou num ponto fundamental. A economia vai piorar. Essa isenção do imposto de renda, IOF, tudo isso vai piorar. São medidas populistas que o Lula tem sobrevivido até agora, o presidente Lula tem sobrevivido com medidas muito pontuais e populistas. Isso no médio e longo prazo não dá resultado. Então, o que vai acontecer daqui a pouquinho? Aqui na frente, a economia vai piorar.
Isso é um ponto, tá? Que é um lado que o Gani já falou aqui. O outro ponto é o discurso, é o simbolismo da narrativa política. O que a gente teve hoje? Perfeito. Um ex-presidente com uma tornozeleira. Perfeito. E o que aconteceu? Até ontem, e eu não estou falando nem no tom aqui, até ontem mesmo, era o político raivoso, o golpista. Como que ele reagiu hoje? Ele foi lá, colocou a tornozeleira, tranquilo, se submetendo ao sistema. Ainda a gente tem aqui no Brasil essa questão da polarização e do judiciário visto como alguém que persegue inimigos políticos. Então a gente tem um ex-presidente com uma tornozeleira, silenciado, não pode falar com o filho, e ainda um judiciário que persegue ele, tendo um apoio, vamos lá, colocar esse apoio bem entre aspas, mas do maior adversário político eleitoral dele. Então, num curtíssimo prazo, o presidente Lula, ele vai acabar tendo problemas com a economia e agora com esse discurso, com essa questão da tornozeleira. Porque a questão da tornozeleira, se o caminho conduzido for esse que tem seguido até agora, a questão da tornozeleira tem tudo para transformar o ex-presidente Jair Bolsonaro de novo num mártir. É a tal da jornada do herói do Campbell. A gente está vendo tudo isso de novo. Então, o ex-presidente agora acuado, tentando sobreviver, aquela narrativa da gente acompanhando como que vai ser, e aí ele indo de novo para a ressurreição. O que vai acontecer com ele? Mas, por enquanto, ele é calado pelo Mas você sistema. não acha que isso também é uma resposta para o Trump? Não é uma resposta do STF para o Donald Trump? Com certeza, acho que até algumas matérias que saíram, eu estava lendo vindo para cá, mas algumas matérias que saíram falavam justamente disso, né? Que a resposta da STF era uma resposta ao Trump. Parte do jogo, estamos jogando, só que isso vai ser pior para o STF também, porque pega essa questão da judicialização, o STF perseguindo alguém, né? Já vinha com essa questão da supremocracia, então o STF perseguindo o inimigo, maior inimigo político, adversário, não gosto dessa palavra inimigo, maior adversário político do atual presidente da República, ainda afirma que está reagindo a uma possível extorsão do Donald Trump. É um combo completo aí para uma virada de narrativa política impressionante.